Vamos lá, galerinha, para mais uma atividade. Atividade domiciliar 02, Disciplina Ciências, professor Bob Vitor, turma do 9º ano. Então, a atividade da semana a gente vai resolver mais um TD, né? Um TD enviado pela Secretaria de Educação e o Núcleo de Ciências. Então, nós vamos estar resolvendo esse TD. O TD contém 10 questões, então nós vamos estar comentando, vamos estar respondendo, vamos estar tirando dúvidas. Então, vamos lá. Questão de número 1. Fala assim: nas palavras cruzadas abaixo estão escritas palavras relacionadas a modelo atômico e a divisão atômica. Encontre as palavras na cruzadinha. Então você vai procurar palavras relacionadas a modelo atômicos, a divisão atômica. Então, só para vocês, eu tenho aí Dalton, tem um átomo e tem íons, né? E tem outros. Então você vai procurar que você vai achar. Ok? Simples. Questão de número 2 fala o seguinte: dados modelos atômicos, dado o modelo atômico de Rutherford, deu o nome das divisões e partículas do átomo. Então, eu tenho o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo atômico ele é bem fácil de identificar. Esse modelo atômico, como você está vendo, que é um modelo tipo planetário, digamos assim. Eu tenho um núcleo, né? Nesse núcleo fica girando ao redor desse núcleo algumas partículas. E essas partículas que estão girando em torno do meu núcleo, eu chamo de partículas negativas, ou seja, os elétrons. Os elétrons são partículas negativas. Eles giram em torno do meu núcleo. Dentro do meu núcleo, eu vou ter as partículas positivas e as partículas neutras. As partículas positivas eu chamo de prótons. Então, os prótons são as partículas positivas. E os nêutrons, como eu já disse, são partículas neutras. Então, no meu núcleo eu tenho prótons e nêutrons. E ao redor do meu núcleo eu tenho partículas negativas, que eu chamo de elétron. Então, você vai preencher cada espaçozinho desse no caderno, você vai colocar no caderno lá, o que significa cada partícula, cada parte do meu átomo, tá ok? Então essa é a questão de número 2. Ele diz a dica aí. Dica, livro, você pode pesquisar no livro, capítulo 2, página 44 e 45, onde fala sobre esse modelo atômico. Questão de número 3. Desenhe o átomo de Rutherford como mostra e pinte as partículas de acordo com a legenda. Então eu não quero que você desenhe, mas se você quiser desenhar, desenhe, tá ok? Então você vai desenhar o átomo e ele quer que ele pinte, mas eu não quero que você pinte, eu quero que você enumere, você vai enumerar, né? O que você acha que é o preto, o que você acha que é o vermelho, o que você acha que é o azul, tá? Então os pretos são os elétrons. Onde é que ficam os elétrons? Então você vai, em vez de você colocar a cor, você vai colocar o quê? O número. Então você vai colocar o número referente à partícula. Então vermelho é o que? Os prótons. Então onde é que estão os prótons? Eu acabei de dizer na questão anterior. Então você vai enumerar os prótons. E os nêutrons, né? Também falei na questão anterior sobre os nêutrons. E você vai enumerar também. O 1 significa elétron, o 2 significa prótons e o 3 significa nêutrons. Então essa foi a questão de número 3. A questão número 4 fala sobre os modelos atômicos, né? Que a gente viu até hoje. Então eu tenho 3 modelos atômicos. Modelo atômico número 1, que eu chamo de modelo atômico de bola de bilhar, né? Que ele fala que meu átomo é parecido uma bola de bilhar indivisível. 2. Fala sobre o meu modelo atômico, que é muito parecido com o primeiro. Também é um modelo esférico, só que essa esfera agora ela é constituída por cargas positivas e cargas negativas. Modelo 2. Já no meu modelo 3, ele fala que o meu átomo também é constituído por partículas positivas, negativas e partículas neutras, e ele é constituído por um núcleo. Então você vai me dizer, tá ok? Se tem uma tabelinha aí embaixo. Você vai me dizer qual o nome do modelo, já falei, tá? E o cientista que descobriu.
Então, você vai colocar o nome do modelo e o nome do cientista, dos 3 modelos. Só preencher a tabelazinha aí. Número 5. Leia o texto e preencha a lacuna vaga, escolhendo uma das palavras que complete corretamente a sentença. Então, você tem um texto, esse texto fala sobre átomo, fala sobre as cargas positivas e cargas negativas, fala sobre prótons e elétrons, fala sobre núcleo e eletrosfera. Então, você vai preencher cada lacuna, né, cada espaço desse, com as palavras referentes. Então, no primeiro espaço eu vou ter Dalton ou Thomson. No segundo espaço eu vou ter prótons ou nêutrons. No terceiro espaço eu vou ter positivo ou negativa. E no meu quarto espaço eu vou ter núcleo ou eletrosfera. Então você somente vai preencher e vai me dizer lá embaixo, que é cada um. 1, 2, 3 ou 4. Simples assim. Questão de número 6. Então eu vou ter aí uma reação química entre o dióxido de carbono e o hidróxido de sódio, que reage formando carbonato de sódio mais água. Então eu vou ter aí, sabendo que 88 gramas de dióxido de carbono reagem com o hidróxido de sódio, formando 212 gramas de carbonato de sódio e 36 gramas de água. Tá? Então qual é a massa do hidróxido de sódio necessária para que o gás carbono seja totalmente consumido? Então eu vou fazer um cálculozinho básico de adição e subtração, tá? Então eu vou começar subtraindo 212 menos 88, que dá igual a 124, né? Que vai ser a minha massa. E vou pegar 124 e eu vou somar mais 36. O 36 é a massa da água. Então a minha reação final, a massa da minha reação final vai ser a soma de 124 mais 36. Questão número 7. Então a questão número 7, ela fala sobre experimentos, né? Experimento A, B, C e D. Então é bem simples, você apenas vai calcular, você vai fazer os cálculos de adição ou subtração novamente, para você encontrar o valor de cada letra, o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D. Então como é que eu vou encontrar o valor de A? Então o valor de A eu vou pegar 6,0 gramas, né? E vou subtrair 1,5. Então o resultado que eu vou encontrar vai ser o valor de A. O valor de B, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar 12,0 e vou subtrair 70, né? Ou vou subtrair 0,7. Então o resultado vai ser o resultado, porque o B vai ser o resultado dessa subtração. 3, experimento 3. Então você vai subtrair novamente. Aliás, no 3 você vai somar. Você vai somar 14,0 mais 3,0. Então o resultado você vai encontrar lá, você vai formar a minha reação, tá? E no item D você vai fazer o quê? Você vai somar também os dois, ó. 22,12 ou 22,2 mais 44,4. O resultado dessa adição que você vai encontrar o valor. Questão de número 8. Então a questão de número 8 ela vem com esse textozinho, fala sobre tratamento de água, sobre como deve ser o tratamento de água para o ser humano. Tá? É uma notícia basicamente sobre tratamento de água. Então a questão ela pergunta lá embaixo: comente como deve ser o tratamento de água para o ser humano. Como que a gente deve tratar a água para o consumo humano? Como é que deve ser essa água? Então você vai comentar, se você não tiver argumento, você pode pesquisar na internet alguma coisa sobre o tratamento de água, como deve ser esse tratamento, e você vai escrever. Questão de número 9. Então ele pede para você observar. Eu tenho a fórmula da água, tá, ok? E ele quer que você responda os itens abaixo, escolhendo uma das alternativas. Então no meu item A, eu tenho duas alternativas. A água é considerada uma mistura ou uma substância. Então você vai escolher, ela é mistura ou ela é substância, tá? Você vai escolher uma das alternativas. No item B, a representação da água acima é uma. Então essa representação é uma
substância composta ou uma substância simples. Lembrando que uma substância composta é uma substância formada por mais de um elemento químico, por mais de um elemento, né? Então, qualquer substância formada por mais de um elemento químico, então eu tenho uma substância composta. A substância simples, eu só vou ter um elemento químico em sua constituição, tá? Então você vai escolher uma substância simples ou substância composta. Já no item C, você vai escolher essa representação. É um átomo ou é uma molécula? Então você vai escolher. Você acha que isso é um átomo ou você acha que isso é uma molécula? Então você vai também escolher uma das alternativas, tá? Então essa é a questão número 9. Vamos a questão número 10, tá? E você vai preencher essa tabelazinha abaixo. Então você vai ver quantos elementos eu tenho nesse quadradozinho aí, que está destacado. Quantos elementos eu tenho? Você vai ver e você vai preencher. Quantos átomos eu também tenho, tá? Quantas substâncias eu tenho formadas? Quantas substâncias eu tenho? Você acha quantas substâncias tem? E quantas moléculas eu tenho aí, tá? Então você somente vai preencher essa tabelazinha aí e pronto. Bem simples, tá? Então essa foi a nossa atividade da semana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de assinar a lista de presença e também mandar as fotos. Valeu!